Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, vamos ter a oportunidade aí de levar o nosso pensamento, nossas vibrações mais para próximo, para manifestar a nossa imagem verdadeira mais próximo de Deus, digamos assim. E para começar a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 114, oração para concretizar o amor sagrado. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem quiser acompanhar a oração pelo livro, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir uma posição confortável, a posição de oração, para elevarmos ainda mais os nossos pensamentos. Vamos lá? Oração para concretizar o amor sagrado. Todo homem, sem exceção, é filho de Deus. Logo, todos somos irmãos e nos amamos mutuamente. O amor que sentimos por todas as pessoas é a maior herança espiritual recebida de Deus. Não utilizar essa herança espiritual é desprezá-la, é uma atitude assaz tola. Por isso, utilizamos plenamente essa herança chamada amor. Utilizamo-la não apenas em relação aos nossos familiares e amigos, como também em relação a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os momentos. O amor embeleza a vida, assim como as flores embelezam o ambiente. Eu emprego a herança chamada amor em relação a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso, todos os lugares aonde me dirijo transformam-se em paraíso. O amor verdadeiro não é aquele que amarra o próximo através do apego. Amor é sentimento de unidade entre as pessoas. Por ter a consciência de que eu e o outro somos um, sinto vontade de proceder de tal modo que o outro fique contente. E isso é o verdadeiro amor. Forçar o outro a fazer o que me agrada não é amar, é amor-apego. É desejo mascarado de amor. O que faz com que a pessoa trate o próximo como sua propriedade, a fim de satisfazer seus prazeres carnais, não é amor, e sim desejo sensual, paixão mundana. Somente quando o homem se liberta das paixões mundanas é que surge o amor verdadeiro. A cruz de Cristo é símbolo do amor verdadeiro. Há quem use a expressão "eu te amo" para dizer "sinto desejo carnal por ti". Isso é uma absurda confusão no uso de termos. Amor não é desejo. O amor verdadeiro é aquele que permite ao homem libertar-se dos desejos. O amor verdadeiro começa a se manifestar quando o homem se liberta dos desejos e passa a pensar seriamente em fazer algo para a elevação espiritual do próximo. O amor verdadeiro não é aquele sentimento que faz a pessoa aproximar-se de outra, visando prazeres carnais. O verdadeiro amor é aquele que faz a alma dirigir-se para outra alma. É aquele que faz uma alma fitar outra alma. O melhor método para a nossa alma se dirigir à alma do próximo é fitá-la. Consiste em fecharmos os olhos carnais e contemplarmos com os olhos espirituais a essência divina, imagem verdadeira do próximo. Quando assim procedemos, manifesta-se automaticamente no outro a perfeição da imagem verdadeira e, por conseguinte, o comportamento dele se torna correto. E ainda, quando contemplamos a imagem verdadeira do próximo, espontaneamente ocorrem-nos ideias que nos permitem tomar atitudes acertadas em relação a ele. Tais atitudes poderão ser brandas ou severas, pois o amor verdadeiro nem sempre é doce. Muitas vezes ele é severo. A perfeição da imagem verdadeira também pode ser despertada por meio de expedientes severos. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa. Não só nos mostra o quanto é importante nós visualizarmos a imagem verdadeira para compreender a essência espiritual da vida de Deus por detrás do fenômeno, como também ensina que nem sempre a manifestação do amor é doce. Às vezes ela é severa. E muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida são severas porque são expedientes de amor para que a gente possa manifestar o nosso potencial e a nossa busca
pela imagem verdadeira. Então agradeço muitíssimo, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado novamente, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, seja presencialmente, seja virtualmente. Meu muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui em mais uma segunda-feira no Templo de Brasília, 403/404 Sul, do Plano Piloto, para juntos estudarmos um pouco mais os ensinamentos da Seiichi Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que de qualquer forma nos ajudam a estarmos aqui presentes, trabalhando, dedicando, manifestando ainda mais amor por meio das palestras, divulgando essas palavras que transformam vidas e ajudam as pessoas a levarem cada vez mais o seu dia a dia de maneira feliz, alegre, grata. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de amor e carinho nos canais do YouTube, tanto da Seiichi Onoe do Brasil, quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Não se esqueçam que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan, nós temos as práticas da Meditação Shinsokan, em que você pode todos os dias realizar a prática, seja de 7 minutos até 45 minutos. Então é muito importante a gente estar praticarmos a Meditação Shinsokan, que ela é maravilhosa e nos ajuda bastante. Agradecer a todo mundo que deixa uma mensagem de carinho, beijo no coração, leio as mensagens, não consigo respondê-las, mas fica aqui o meu carinho, meu afeto a todos que estão sempre nos acompanhando, assistindo, compartilhando. Falando nisso, não deixe de dar o seu like e compartilhar, porque isso torna o vídeo relevante. Quando o vídeo se torna relevante nas redes sociais, ele é compartilhado, ele é sugerido. Então ajuda a que outras pessoas tomem consciência do vídeo, tome consciência do assunto pelo seu like e pelo seu compartilhamento. Então, não deixa de botar o seu like aí para que a gente consiga fazer crescer cada vez mais, levando essa palavra da verdade, essa palavra de luz para o coração e para os lares das pessoas. Quero deixar um abraço para quem está assistindo a palestra aqui presencialmente, em casa, aqui no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Hoje nós vamos ter a chance de viajar um pouquinho mais, passear um pouco mais nesse ensinamento maravilhoso, que é o ensinamento da Seiichi Onoe. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal, deixa aqui já puxar o quadro. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o elevado estado espiritual, o que seria esse elevado estado, ou como nós podemos trabalhar o elevado estado espiritual. Então, para entender isso, por óbvio, lembrando sempre que não é a nossa intenção esgotar o assunto, mas abordá-lo de uma forma que a gente consiga compreender. Você tem N maneiras de falar ou entender o que é estado espiritual elevado, mas é muito importante que nós compreendamos até para que a gente possa focar a nossa caminhada. Nós precisamos focar a caminhada, compreender essa caminhada, a fim de que a gente, todos os dias, não nos esqueçamos da nossa missão. O livro que eu vou utilizar hoje é o livro A Verdade da Vida, volume 7. Esse livro é de leitura obrigatória, juntamente com os outros 200 livros da Seiichi Onoe. Esse, dentro da lista de leitura obrigatória, ele está no top 10. Tem que ser lido. São dentro da coleção A Verdade da Vida, a coleção A Verdade da Vida é composta de 40 volumes. Então são todos eles com essa capinha amarela. Tem os livros casais. São as casadinhas dentro da coleção Verdade da Vida que são muito legais. Então nós temos, por exemplo, Verdade da Vida volume 37 e 38, que são os de preceitos de leitura diária. Então o 37 vai até junho, o 38 vai de julho até dezembro. Então nós temos volume 9 e 10 que falam do mundo espiritual. Nós temos o volume 1 e 2 que falam de imagem verdadeira. Então nós temos várias casadinhas dentro da coleção A Verdade da Vida que são muito legais. E uma que é super importante é o volume 7 e o volume 8. O volume 7 fala de vida cotidiana e o volume 8 vai falar da meditação Shinsokan. Então são os dois aspectos necessários para uma vida religiosa. E vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre isso para a gente andar. São dois aspectos dentro da vida religiosa que nós precisamos observar. Vida religiosa, quando eu falo, gente, é vida diária. É vida diária. Porque normalmente a gente fala assim, não, vida religiosa é aquela dos religiosos, somente aqueles que pregam, pastores, padres, preletores. Não, não é isso. Uma vida é uma prática de uma crença. A sua vida é a manifestação da sua crença.
A sua vida é manifestação da sua crença. Tem pessoas que acreditam em A, tem pessoas que acreditam B, tem pessoas que não acreditam em nada, então elas estão fazendo parte da crença C. Todo mundo acredita em alguma coisa. Até quando você fala não acredito, você está acreditando que não acredita. Então tudo parte de uma fé, de uma base, de uma estrutura de pensamento sua. Então, ou seja, a sua vida cotidiana é uma vida baseada naquilo que você acredita. Naquilo que você acredita. Então, quando a gente entende, fala assim, então beleza, se a base da minha vida é naquilo que eu acredito, logo, a minha fé é que exerce o meu dia a dia. Portanto, eu posso falar que todo mundo leva uma vida na fé. Quem é que estuda a fé? Isso, gente, um de cada vez. Quem é que estuda a fé, gente? É a matemática? Não. É a geografia? Qual é a parte do conhecimento que estuda a fé, gente? Religião. Religião. Então, quando eu falo vida religiosa, eu posso tranquilamente substituir vida religiosa por vida diária. Qual é o ponto? Como a gente separa esses conceitos, então a gente consegue falar assim, não, minha vida, meu dia a dia é diferente da minha fé. Não é. Você pode ter uma vida diária diferente daquilo que você fala, mas não é diferente daquilo que você acredita. Por isso que Jesus Cristo ensinou, é pelos frutos que a gente verifica a árvore. Por que ele fala isso? Porque você vai verificar a fé da pessoa é pela ação, não é pelo que ela fala. Não é pelo que ela fala. Então eu posso falar coisas lindas aqui. Se eu não viver as coisas lindas que eu falo, eu não tenho fé naquilo que eu estou pregando. Então, é muito interessante que as pessoas separam. Não, minha vida diária é A, minha vida religiosa é B. Não tem como. Você vive aquilo que você acredita. Você pode falar diferente, mas não é o que você vive. Por isso que eu posso utilizar uma vida religiosa como vida cotidiana. Legal, né? Aí as pessoas acham assim, não, vida religiosa só leva aqueles monges. Somente quem está lá buscando, quem está na linha de frente da religião. Não! Vida religiosa todo mundo leva, porque todo mundo vive de acordo com o que acredita. Ah, mas eu não acredito em religião. Perfeito, a sua fé é depositada na ciência, ou sua fé é depositada nas teorias da conspiração, sua fé é depositada em qualquer coisa. Naquilo que você acredita, aquilo que você deposita a religião. Por isso que hoje em dia o meio político ele se tornou um meio religioso, porque as pessoas acreditam tanto que colocam uma fé cega. A pessoa começa a ter postura religiosa. Então, hoje em dia, discutir política está que nem discutir religião, não chega a lugar nenhum, porque as pessoas estão com fé naquilo, elas acreditam naquilo e acaba levando até contra a própria razão, contra até a própria razão. Mas vamos lá então. Nossa vida diária é uma vida religiosa, é uma vida de fé, de base. Então, quando nós começamos a pensar no nosso dia a dia, nós temos dois aspectos que nós trabalhamos. Então, a nossa vida diária. Vamos botar aqui a nossa vida diária. Uhum. Nós temos o aspecto da ação, o aspecto, vamos dizer assim, o aspecto cotidiano. E nós temos o aspecto mental. O aspecto do, vamos botar aqui, pensamento. Isso aqui é só para ilustrar, viu, gente? Essa divisão aqui é somente para ilustrar, para a gente conseguir entender. O da ação cotidiano é aquilo que nós fazemos. Você levanta de manhã, vai pentear o cabelo, vai lavar o rosto, escovar os dentes, trocar de roupa, vai tomar café da manhã, aí vai resolver algumas coisas, já se preparar, trocar de roupa, tomar banho, etc, etc, etc. Esse é a ação, é o cotidiano, é o que você faz. E outra, o mental, é aquilo que você pensa, é aquilo que está dentro de você, que você está processando, que não se manifesta na visão dos outros. Então, é aquilo que você está parado, está lá olhando para a parede e ninguém sabe o que está dentro de você. Esse é o mundo mental. O que acontece? Dentro dessas duas ações, nós poderíamos separá-los em, na ação, aquilo que é dinâmico. Deixa eu botar de outra cor aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então a gente bota na ação aquilo que é dinâmico e no mental aquilo que é estático.
Por quê? No mental não tem ação corporal. Você não tem ação. Ah, mas eu posso ter ação dinâmica que eu fico parado. Sim, como você também pode ter ação mental estática em que você está em movimento. O que isso quer dizer? Eu posso ter como função ficar sentado. Você está parado. É dinâmico porque ele exige uma ação, mas naquele momento ela está parada. Como eu posso ter o ato de pensar parado, mas ele extremamente em ação? A sua mente não para, não para, não para. Então, ou seja, dentro dessa separação aqui, a gente começa a compreender como nós temos que ter uma postura para transformar o nosso mundo ou o nosso dia a dia. Nós precisamos de uma ação conjunta, de ações concretas na sua rotina cotidiana, no seu dinâmico, e ações concretas no seu mundo mental estático. É tão interessante isso aqui que as meditações, elas se separam dentro da questão estática entre dinâmica e estática. Qual é a meditação estática? Estática. É aquela que você tem que parar e não pode pensar em nada. Aquelas de esvaziamento da mente. Esvaziação é ótimo, né? Esvaziamento da mente, em que você para e simplesmente não pensa em nada. Essa é difícil porque quando você para, não posso pensar em nada, você já pensou. Aí você fala, caramba, eu pensei, não podia, pensou de novo. Então essas são muito complexas. E nós temos o caso, por exemplo, da meditação Shinsokan, que ela é estático-dinâmica. O que é estático-dinâmica? Você fica parado, mas você não para de pensar. O que você fica pensando? Que é o oceano de infinita sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, e você continua pensando sem parar. Então, entendendo isso aqui, a gente compreende que é necessária ação em ambos os aspectos. Ambos os aspectos. Por quê? Se você tiver uma ação meramente no dinâmico e não trabalhar o estático, você não consegue fazer com que a sua vida diária ela seja completa. Você não consegue. Porque ambos são entrelaçados, um interfere no outro e eles dizem respeito à construção da sua respectiva fé, naquilo que você realmente acredita. Acredita. Então, eles precisam estar entrelaçados. Aí você entende por que o professor Masaharu Taniguchi escreveu 2 volumes. O volume 7 vai falar da ação cotidiana. E o volume 8 vai falar do mundo mental estático, que é o mundo da meditação. E os volumes, eles toda hora um cita o outro, porque eles são complementares. Então, por exemplo, o volume 7 fala, dentro de casa precisamos viver em harmonia. Aí você fala, beleza, vou viver em harmonia dentro de casa. Na hora que você abre a porta e vê o que sua família está fazendo, você fecha a porta e fala, não vou não. Vou não, não consigo, velho. Como é que eu consigo encarar um negócio desse? Aí você fala, como é que eu faço? Precisamos trabalhar no mundo estático. Porque quando o mundo estático se transforma, nós conseguimos levar essa transformação para o mundo dinâmico. Por isso que é preciso fazer essa cambagem, os dois estarem o tempo inteiro se entrelaçando, senão não consegue viver. O que acontece? Hoje todo mundo fala bonito, mas ninguém pensa bonito. E como não pensa bonito, acaba que, mesmo falando, ninguém vive. Ninguém vive. Então é o famoso assim, vamos pregar a paz com ódio. Vamos pregar a harmonia brigando. Não consegue, porque você só tem a verdadeira transformação quando ambas as facetas da sua experiência andam conjuntas. Então Gandhi falou uma frase muito real, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então o que o Gandhi já falava? Que nós precisamos fazer com que isso aqui ande em harmonia. Então por isso que o professor Masaharu Taniguchi dedicou 2 livros. Nós vamos falar do 7. E a parte que eu vou falar do 7 tem tudo a ver com o 8. Por quê? Porque eles andam conjuntamente. Isso aqui é fundamental. Quantas pessoas às vezes entram na Seichonoye e vão falar, e esse é o ponto que nós vamos abordar daqui a pouco, elas entram e falam assim, nossa, maravilhoso, vamos praticar, vamos viver. Se ela não compreender que a construção da fé dela vem exatamente com a abordagem nos 2 planos, ela não consegue, ela acaba sendo massacrada pela situação e depois ela fala assim, não dá certo não, gente, isso aí não funciona não é comigo não.
Por que chega a esse aspecto? Porque às vezes ela tenta trabalhar somente um e não trabalha o outro. Aí anda dissonando e acaba em dissonância, e isso acaba gerando uma quebra na fé, na crença. Então, por exemplo, as pessoas chegam e falam assim: você tem que andar com postura de fé, você tem que andar com postura de vencedor. Já vi muita gente falando isso. Ande com postura de vencedor. Você fala, pô, que legal, a pessoa vai, bota a melhor roupa, ela faz toda aquela aparência. Mas se ela não fizer isso também no mundo mental, isso daí é fogo de palha. Vai passar rapidinho. Daqui a pouco já está vivenciando todos aqueles pensamentos negativos novamente. Porque há necessidade de um trabalho profundo nesses dois aspectos. Ok, gente? Ok? Aos encarnados, ok? Beleza? Então vamos lá, gente. Deixa eu apagar aqui para a gente começar a estudar um outro ponto que é exatamente elevado estado espiritual. Vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui um ponto, não é para ficar chateado com o que eu estou falando, não. Não é comparação nem nada, é simplesmente para nós compreendermos o quanto que é importante ter uma visão correta da caminhada espiritual para que a gente não caia nos pensamentos simplistas, nos pensamentos simplórios que limitam a vida de uma maneira muito, muito pequena. Vamos imaginar uma montanha. Vamos imaginar uma montanha gigantesca. Deixa eu botar aqui uma bandeirinha aqui, dizer que é o pico aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer melhor aqui. Pronto. Vamos fazer a montanha aqui. Vamos botar aqui uma bandeirinha. Aqui. Vamos imaginar que essa é uma montanha. Vamos imaginar que essa montanha, ela simboliza a caminhada espiritual de todas as pessoas. Todas as pessoas que vieram a este mundo vão ter que subir essa montanha. Essa montanha, ela simboliza a sua existência, ela simboliza o seu propósito. Qual é o seu propósito? Não importa qual ele seja, ele vai ser concretizado por meio dessa montanha. Então, a montanha simboliza o conhecimento e a capacidade de prática de cada um. O que acontece? Como é que funciona? Todo mundo começa a subir, mas por óbvio, nem todo mundo chega no ápice. Nem todo mundo chega no ápice. Por quê? Porque demanda esforço, demanda tempo, demanda persistência e nem todo mundo está preparado para isso. Então o que acontece? Algumas pessoas começam a subir e à medida que elas vão fixando ou chegando a determinados pontos, lá elas vão parando. E esses parando, essas pausas que vão sendo dadas, vão se constituindo em marcos, onde cada um vai lá se organizar. Então, grupos vão ficando no primeiro, grupos vão ficando no segundo, grupos vão ficando no terceiro, grupos vão ficando no quarto, e assim por diante. Não é só número 4 não, viu, gente? Isso aqui é só para simbolizar que tem muitos. A montanha, aqui no quadro eu só tenho como desenhar ela pequenininha assim, mas imagine infinitas possibilidades de infinitos níveis. O que acontece? À medida que nós vamos subindo, vai ficando mais difícil. Mas à medida que vai ficando mais difícil, mais próximo nós estamos chegando do topo. Na caminhada espiritual também é assim. Também é assim. Quando nós vamos andando, à medida que a gente vai assumindo missões mais difíceis, elas vão se tornando mais trabalhosas, mas elas vão trazendo maior desenvolvimento para nós. O que acontece? Grupos sobem aqui e, como não querem ter trabalho, fixam aqui e dizem que aqui é o máximo. Aqui é o nível que as pessoas precisam atingir para serem salvas. Outro grupo chega até aqui e fala assim, não, é aqui que é o ponto máximo. É aqui o ponto que eu cheguei e é aqui que é o suficiente para nós sermos salvos. E assim por diante. Se vocês observarem, coincidentemente, esses níveis eles vão começar a se assemelhar às diversas manifestações religiosas que nós temos. Olha que interessante.
A que está no segundo é melhor do que está no primeiro? Não. Elas fazem parte da mesma montanha, da mesma escalada. O ponto é que a maneira como eles começam a enxergar a montanha é diferente. Mas uma é melhor do que a outra? Não. Fazem parte da mesma caminhada. Uma chegou num determinado ponto, a outra não. Qual é digamos assim, qual é a pegadinha? O que é que dificulta? É porque muitas vezes, quando vai chegando em determinados pontos, eles vão afirmando que aqui é o máximo e que não precisa mais subir. Não precisa mais subir. E exatamente porque não precisa mais subir, algumas pessoas param de buscar o crescimento e a continuada da escalada para o aperfeiçoamento do espírito. Então elas acabam se acomodando. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que estão aqui, depois de passado um tempo, elas cansam. E elas falam, não, eu quero subir um pouco mais, eu quero ter uma vista melhor. E vai para outros níveis. Como tem pessoas que estão no outro nível e estão cansadas. Eu cansei, deixa eu descer um pouquinho. E começa a trocar. Então você começa a observar que é um intercâmbio, em que dentro dessa montanha as pessoas ficam andando por ela e cada uma vai se encontrando num respectivo momento, numa respectiva pegada. Então quando a gente compreende isso, a gente começa a olhar e fala assim, que interessante. É por isso que a gente tem um movimento tão grande de pessoas que ficam buscando, outras que ficam fixas e outras que têm até a mente para entender outras posições, apesar de permanecerem no mesmo lugar. Então o que acontece? Como esses pontos eles são importantes para aqueles que ficaram, em alguns deles é falado que se você mudar de ponto, você não mais conseguirá escalar na montanha. E algumas pessoas ficam com medo e acabam ficando paradas. Outras não, já ficam desafiadas e eu quero conhecer mais sobre a montanha. Aí você pode falar, dentro desse emaranhado de pensamentos, como é que eu posso descobrir qual é o nível ou como eu sei que eu estou escalando a montanha? Porque todo mundo afirma que está certo, todo mundo afirma que está no local e todo mundo afirma que tem o conhecimento necessário para a salvação. Como você identifica se você realmente, no andar da montanha, você está indo para o topo ou você está indo para o sopé? Se a gente for olhar... se a gente for olhar para o mundo fenomênico, você está subindo uma montanha. Como é que você sabe se você está subindo ou se você está descendo? Inclinação. Você também pode olhar para cima. Se você observar o céu, você está subindo. Se você olhar para baixo e observar o chão, desde que você não está em queda, você já vai perceber que para lá é para baixar. Então, a mesma coisa dentro da religiosidade, a gente poderia falar. Como é que você descobre que você está subindo? É quando você observa para cima e você vê uma coisa muito interessante, chamada harmonia. Quanto mais para o alto você observar e mais harmônico for aquilo que está, mais elevado é. E por que eu posso afirmar que é a harmonia? Porque a manifestação do pensamento religioso em Deus prega que Deus... Isso aí, gente, você pode ir em qualquer movimento religioso, em regra, a pregação é que Deus é... Deus é... Isso, gente. Eu já estou pensando aqui, eu vou ter que começar do básico, então. Deus é amor, gente. Isso fala o cristianismo, isso fala o islamismo, o budismo, em que pese não tem a crença em Deus como uma entidade individual, também prega o amor como a manifestação suprema da vida. Então Deus é amor. Ora, se Deus é amor e Deus permeia o universo, a manifestação do universo é próprio amor. E uma das características do amor é a harmonia. Então, quanto mais harmonioso é a vida cotidiana, mais elevada a pessoa está na caminhada espiritual. Olha que interessante isso, gente. Olha que interessante. Por que isso é tão relevante nós compreendermos? Porque à medida que o conflito é a base do pensamento, menos você está no topo, mais você está para o sopé. Então isso aqui é muito interessante porque hoje em dia,
colocou-se dentro da espiritualidade o conflito como elemento fundamental. Por quê? Se Deus está brigando, nós também vamos para a pancadaria. Então, se eu estou na pancadaria, então eu estou salvo porque eu estou brigando por Deus. Não é essa visão, não é o caminho para a manifestação de uma vida realmente elevada. A elevação, ela tem a ver com a harmonia. Aí você vem, a principal revelação divina da Seite Anoê é a revelação divina da grande harmonia. É a revelação divina que é assim o carro-chefe da Seite Anoê. Vem antes da Sutra Sagrada no livreto e lá começa. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, que tudo será teu amigo. Ao final da revelação vem uma frase que eu acho linda, que fala assim: ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí eu, Deus, me revelarei. Então, ou seja, a harmonia é o carro-chefe para a manifestação de Deus. E quando Deus se realiza, quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, já ensina a Sutra Sagrada. Então, o que acontece? A manifestação da vida de Deus está diretamente relacionado à capacidade que você tem de manifestar harmonia na sua vida. E para manifestar harmonia, é fácil ou é difícil? Desafiador. Desafiador. Bem desafiador. Manifestar harmonia é fácil? Não. Não, gente. Se fosse fácil, o mundo estava muito melhor. Muito melhor. Manifestar. As Olimpíadas, então, gente, você vê a harmonia sendo... É incrível. As pessoas estão assistindo lá a ginástica. E em falar nisso que o Brasil deu um show na ginástica, né? Coisa maravilhosa. O pessoal está assistindo, o pessoal torce assim, caia, caia, caia. Para todas as adversárias. Ninguém pensa assim que vá melhor, que consiga manifestar, sabe, o dom. O pessoal torce assim, que você caia, que você caia, que você caia, você cometeu um erro. Nós vamos ganhar. Então, na competição, vem a disputa. Então quer dizer que não pode ter competição. Não, não é isso. É o pensamento que está por detrás. É o pensamento. Tanto que aquilo que tem disputa, normalmente, gera sentimentos que afetam partes mais baixas do corpo. Aquilo que tem harmonização, normalmente afeta partes mais altas do seu corpo. Então, olha só, sentimentos elevados tocam o coração. Sentimentos baixos nos pegam no estômago. Nos pegam no estômago. Então, medo, gente, normalmente, o medo vem aqui embaixo. Tanto é que se você for chamado, você está na sua empresa, aí alguém, você está no seu trabalho, alguém abre a porta e fala assim, o chefe quer falar com você urgente, ele está muito bravo, você já sente aqui. Você já começa, meu Deus do céu. Agora, quando alguém chega para você e fala assim, nossa, eu queria te agradecer, você é uma pessoa muito especial, você sente aqui. Então, à medida que você vai elevando, à medida que você vai subindo, você vai tendo a manifestação mais pura. Não é à toa que a simbologia do corpo humano, ela vem exatamente com a cabeça sendo o ápice da possibilidade do pensamento iluminador, porque está exatamente no topo. No topo, porque a gente podia pensar, né? Por que a cabeça não veio do lado? Por que não veio embaixo, de repente a gente andando de cabeça para baixo? A manifestação do corpo, ela tem toda uma simbologia da espiritualidade, porque nós somos espíritos e o corpo é manifestação do nosso espírito. Então pessoas com pensamentos elevados, quando elas chegam perto da gente, elas influenciam. Por quê? Elevado grau de harmonia instalada dentro dela. Então são aquelas pessoas que são leves. Tanto que uma pessoa harmoniosa, ela é leve. Uma pessoa conflituosa, ela é pesada. Por quê? Ela está mais para o sopé. Quando você compreende isso, você entende. Nem todo mundo que chega aqui consegue ficar. E muitas vezes acaba descendo. E nem todo mundo que está aqui não quer dizer que tem a chance de subir. Então a gente tem esse andar, essa mistura, esse pessoal todo que fica procurando as coisas aí. E é maravilhoso as pessoas poderem entender, aprender, ter novas experiências. O ponto que eu quero trabalhar é o seguinte: mesmo que a pessoa pregue um grande ensinamento, ela pode ser aquele pregador maravilhoso, aquela pessoa fantástica. Se nela não estiver instalado um estado de harmonia muito grande, ela não estará em níveis elevados do crescimento espiritual. E isso é importante porque você pode ter o que você quiser na sua vida. Você pode ser famoso, você pode ser rico, você pode ser uma pessoa bonita, você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser uma pessoa o que for. O seu nível espiritual nunca será medido pelas suas posses.
O seu nível espiritual ele é medido pela sua capacidade de subir na montanha da tua vida. Portanto, aquela pessoa que consegue se harmonizar com quem está ao redor, ela tem um nível muito maior de espiritualidade do que às vezes aquela pessoa que está mexendo com milhões. Porque não é isso que vai dizer. Apesar de nós acreditarmos nisso. Se uma pessoa chega aqui de bicicleta e uma outra chega de carro importado, aquele carrão para uma Ferrari, você vai dar muito mais atenção a quem chegou de Ferrari do que quem chegou de bicicleta. Porque a ideia é de que quem chegou de bicicleta não é um sucesso na vida. Mas o sucesso na vida não é angariar bens. O sucesso na vida é subir isso daqui. Se você for pegar, é mais ou menos como se a sua existência fossem vários aparelhos de ginástica. Vou usar aí o exemplo da ginástica. São vários aparelhos. Num aparelho você foi muito bom, beleza. Mas o problema é que a sua nota final vai ser a média de tudo o que você tem que fazer. Aí a pessoa aqui na vida fenomênica, nasceu bonito, comprou um Porsche, atropelou alguém, porque hoje em dia está na moda. Aí tá lá a pessoa fazendo, pintando, só aqui o cara. Aí beleza. Chegou, morreu, fica tudo aqui embaixo. Quando chega no mundo espiritual, chega lá para os espíritos superiores, então, eu sou fulano. Quem? Eu sou fulano. Conheço não. Qual é o teu nível? Não, meu nível é tal. Vamos medir o teu nível? Nós vamos medir pela régua da tua harmonia. Vamos ver como é que foi tua vida. Ih, rapaz, mas tu foi barraqueiro, hein? Tu parece um Big Brother, só na pancadaria. Bicho, teu nível tá lá embaixo. Nós vamos ter que aprender de novo, viu? Aí você tem as lições todas de novo para ser aprendido. Aí encarna e já encarna revoltado, não pedi para nascer, que a vida é injusta, só vem desgraça para mim. Aí continua aqui, ó, na régua lá embaixo. Aí vai tomar cacetada até aprender que precisa andar. E aqueles que aprenderam a andar, eles já começam a subir e já percebe que a vida, gente, é ligeira, é ligeira. Há 3 anos atrás eu tinha 15 anos. A vida vai passando, a vida vai passando. Daqui a pouquinho eu estou chegando na metade do caminho. Quando chegar na metade do caminho, você já começa a pensar, caraca, não são só as conquistas que é feito, porque começa a vir um monte de gente ao seu lado, família, filhos, netos, e essa galera começa a chegar e você começa a pensar, caramba, qual é a razão da existência? O que eu tenho que conseguir? O que realmente eu tenho que provar? O que eu realmente tenho que fazer? E você começa a ser trazido à responsabilidade de que você tem que levar uma vida pautada em olhar ao céu e não ficar preso à terra. É por isso que nós precisamos realmente gastar a nossa energia com aquilo que é importante. Claro, não vamos descuidar das coisas, porque aquela visão de que vou buscar espiritualidade e abrir mão de tudo, isso é uma visão, às vezes, pautado na ideia errada de fugir das responsabilidades. Porque manifestar a espiritualidade tem que ser manifestada em todos os aspectos, inclusive dentro do seu trabalho, inclusive dentro da sua família, inclusive dentro daquilo que é difícil. Porque tem pessoas que falam assim, vou buscar a espiritualidade, vou para a montanha. E para a montanha é fácil, porque você fica sozinho. Agora, eu quero ver você manifestar a espiritualidade dentro da tua família, com todo mundo falando na tua cabeça. Aí é difícil. Aí é difícil. Porque o rio não te chama atenção. A árvore está lá de boa. Ela vai ficar te olhando, você pode fazer o que você quiser. Agora, dentro de casa, você precisa manifestar a harmonização. Por isso que a gente tem situações complexas. Família é reunião de espíritos com missões parecidas. Não precisam ter o mesmo nível espiritual, mas tem missões parecidas. Por isso que na família você tem níveis elevados e pessoas que você tem certeza que estão debaixo da terra. Não está nem na montanha, cavou um buraco, está lá dentro. Você fala assim, Jesus amado, como surgiu essa pessoa na minha família? Todo mundo tem uma ovelha negra na família, não é? O problema é quando nós somos a ovelha negra. Porque normalmente a ovelha negra acha que toda a família é errada. Não, é a humanidade. Eu conheço pessoas que falam, o problema é todo terra. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. Então você começa a observar que quanto mais conflituosa a mente, menos ela tem capacidade de manifestar Deus. E aí vem o perigo, que hoje em dia a ideologia do conflito está em voga. Todo mundo acha que brigar é bonito. Hoje em dia se briga por tudo, por tudo. Um rapaz postou na página dele, do Instagram, o tanto de livro que ele leu para passar no concurso de juiz.
Então ele falou, gente, eu queria compartilhar o tanto de livro que eu tive que ler para passar no concurso de juiz. A pessoa colocou lá, você está querendo dizer que é mais inteligente do que eu? A minha colega estava contando que a colega dela de trabalho chegou para ela e falou assim, nossa, seu cabelo é bonito, é liso, né? Ela falou assim, é desde pequeno. Aí ela virou, a própria menina que perguntou, tá querendo falar que seu cabelo é melhor que o meu? Aí você chega e posta em qualquer lugar, eu gosto do azul. Aí vai vir uma pessoa, tá querendo dizer que o verde é feio? Velho, o que é isso, cara? Que vontade de brigar que está no âmago das pessoas. Sabe por que tem tanta briga? Porque as pessoas estão vivendo um conflito dentro de casa, mas para não parecer feio, porque é muito ruim quando você chega na rua e fala que odeia a sua família, você segura isso daí e fica procurando alvos dentro da sociedade para você despejar a raiva que habita dentro de você. Já diz a frase, quem é feliz não tem tempo de ficar brigando não, gente. Não perde tempo com essas coisas não. Então tem as pessoas que falam assim, eu sou super feliz e sai brigando com todo mundo, você pode ter certeza, não é. Você pode até falar que é, mas não é. Porque felicidade não é uma construção de imagem. Felicidade é uma construção de conteúdo. A pessoa que é feliz, ela não precisa mostrar para ninguém que é feliz. Ela é. É um estado. É um estado. Simplesmente a pessoa é. Ela é feliz. Ela se sente realizada mesmo não tendo as coisas. Ela se sente preenchida mesmo não realizando todos os seus sonhos. Ela simplesmente ela é feliz. E isso vai se projetando na sua existência. Então isso aqui é muito importante compreender. Por quê? O que a Seichonoye prega? Qual é o carro-chefe que a Seichonoye prega? A harmonia. E tem pessoas que escutam isso e acham um absurdo. Acham um absurdo. Isso é um absurdo que vocês estão falando. Como é que as pessoas vão se harmonizar? E vem trazendo todas as mazelas do mundo. Ok, tem situações que são difíceis, a gente não desconhece disso. Tem situações que são muito complexas. Muito complexas. Nós temos partes da montanha que você vai olhar e falar assim, cara, isso aqui é impossível de subir. Mas o ponto é que cada um tem o seu caminhar. O fato de ser difícil não quer dizer que não tenha que ser superado. E as pessoas acabam se desestimulando olhando aquilo que não é nem para elas. Ah, como é que é para agradecer pai e mãe? Olha o tanto de pai horrível no mundo. Ok, tem pais horríveis, tem mães horríveis. Mas talvez o seu não chegue nem perto de ser horrível. E você está perdendo a chance de se harmonizar jogando a desculpa nos outros. Eu não vou subir porque é difícil subir. Então não preciso. E esse não é o caminho. Então tem pessoas que vão caminhando, e chega num determinado ponto, ela não consegue subir, ela busca alguma coisa que justifique ela ficar aqui e assim fica parada. Fica parada. Seja pela prova da salvação, seja até mesmo por outros argumentos. Eu escutava uma crítica feita a Seichonoye que eu achei muito interessante. A pessoa fazia a crítica falando assim, ela queria que eu agradecesse meu pai é horrível, meu pai sempre foi horrível, ele é um pai horroroso, eu só tenho ódio, como é que eu vou agradecer isso? Por isso é que eu entendi que a Seichonoye é errada, ensinamento que prejudica, porque fica obrigando a gente a fazer o que a gente não quer. Eu me salvei numa psicóloga, e a psicóloga falou que eu não precisava me reconciliar com o pai, então eu estou feliz, hoje eu sou feliz. Beleza, muito válido o que falou. Mas na tradução do que ele falou é o seguinte, eu cheguei nesse estágio e não consigo subir, ficarei nele. O problema é que quando a gente tem conflito dentro de nós, até aquilo que tenta nos ajudar, a gente passa a agredir. Então ele começa a criticar a Seichonoye, não porque a Seichonoye funciona ou não funciona, é porque ele não conseguiu. Então para justificar a falha, o que ele fala? A Seichonoye não funciona. A mesma coisa da academia, gente. Vocês já viram? Isso não é só religião, não. Você encontra aquela pessoa, começou a malhar, comecei e não deu resultado nenhum. Você fala, não deu resultado, cara? Dá resultado para todo mundo. Não, para mim não deu, não. Malhei, não emagreci nada. Pergunta, e aí, fez regime? Que regime? Não malhar não dá fome? Estou comendo o dobro. Você fala, não, cara, você tem que malhar e comer metade. Não é assim que funciona, não. Isso aí passa mal. E a pessoa fala, academia não dá? Certo. Eu vou estudar. Não, estudar não é para mim, não. Mas você fez o que precisava? Não, tem que ficar sentado lendo. Não, quero não. Ou, uma vez eu vi na biblioteca, isso eu achei o máximo. Eu sentado e eu olhei para a pessoa. Sabe aquela pessoa que entra com cara de inteligente?
Você fala, ai caraca, uma das vagas já é dessa pessoa, velho. A pessoa entrou com a cara de inteligente, assim, com a pose, velho. Que eu falei, eu queria entrar, porque eu entrava na biblioteca parecendo um zumbi, velho, me arrastando assim, ó. E a pessoa entrou toda elegante, assim, sabe, com aquela cara de já passei. Aí ela sentou assim, eu fiquei olhando, ela parou, ajeitou o livro, mexeu nas costas, botou a mão e pá! Dormiu 6 horas. Levantou, enxugou a barba, pegou o livro e foi embora. Aí eu fiquei olhando e devem ter perguntado para ela, como é que foi seu dia? Estudei, uma maravilha. Chega na prova, passou ou não passou? Por que essa pessoa passa se ela está estudando tanto? A pergunta é, está estudando? Não. Aí quando chega lá, não, eu vou parar de estudar porque não deu certo, não. Eu não sou para os estudos. Então, as pessoas elas começam a botar justificativas ao invés de assumir, muitas vezes, a incapacidade que tem de manifestar aquilo que é necessário. De manifestar aquilo que é necessário. Então, achei muito interessante. Uma vez eu fui conversar com um jovem, ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho muito problema. Qual que é o seu primeiro problema? Ele falou assim, eu tenho muita raiva do meu pai. Eu falei, parabéns que pelo menos você já teve a capacidade de reconhecer isso. Agora nós precisamos trabalhar essa raiva. Nós precisamos trabalhar isso, porque o caminho é a harmonização. O caminho é a harmonia. Então quando você compreende isso, você fala, poxa, que interessante. Eu tenho a minha missão. Eu preciso aprender a andar nessa missão. Quais são as ferramentas que me ajudam a escalar? Quais são as ferramentas que me ajudam a andar nessa montanha? E dentro dessas ferramentas nós temos várias que nos possibilitam a compreender e mudar, seja o caminho na montanha, seja os próprios equipamentos que nós utilizamos. E olha só o que o professor Masaharu Taniguchi fala, que esse ponto eu acho maravilhoso. Ó, gente, livro bom é assim, ó, é livro marcado, viu? Tem gente que pega o livro, você abre assim, o livro está tão novo. Está tão novo. Lembre-se sempre, gente, a verdade é para você, não é para a estante. Senão vai acabar de quando acontecer de você morrer, a estante vai para o céu e você fica. A estante sabe tudo da verdade, está lá com o tempo todo lendo os livros da verdade, só você que não. Então, uma vez eu peguei a pessoa veio me trazer o livro e fala assim, então acha para mim essa parte. Quando eu peguei o livro, eu falei, cara, seu livro está mais novo do que o da livraria. Não, é que eu quero economizar, eu quero gastar. Economiza não, filho. R$30, você tem a chance de mudar a tua vida e você está pensando em economizar, gente. Manifesta pobreza e falta de sabedoria, gente. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Quando através da meditação Shinsokan, alcançamos um elevado estado espiritual, olha lá, por que eu expliquei isso aqui tudo? Quando através da meditação Shinsokan, eu atinjo um elevado estado espiritual. Onde é que a pessoa está na montanha? Aqui? Não. Aqui? Não. Ela está onde? Aqui em cima. Elevado estado espiritual. Qual é o nível que a pessoa está sentindo? Pouca harmonia ou muita harmonia? Muita harmonia. Então presta bem atenção. Por quê? Na hora que eu acabar de falar, não é possível. Lembremos-nos sempre. Muitas vezes a gente acha que não é possível porque nós estamos ainda na caminhada. Eu, quando comecei na Seichonoe, eu estava aqui embaixo, gente. Continuei praticando, estou ainda aqui embaixo, mas a gente continua buscando cada vez mais se elevar. E isso vai transformando a maneira com que a gente vive. Olha o que o mestre fala. Quando alcançamos o elevado estado espiritual, tomamos consciência da nossa união eterna com aquele que governa este mundo, Deus. E ao nos conscientizarmos de nossa união eterna com Deus, nasce do profundo da alma a certeza íntima de que tudo neste mundo, não importa qual seja a aparência dos fatos, está se movimentando no sentido de nos fazer crescer cada vez mais. Gente, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é libertador. Mas para que a gente entenda isso daqui, você tem que observar pela linha da elevação. Vou ler de novo. Quando, através da meditação Shinsokan, alcançamos um elevado estado espiritual, tomamos consciência da nossa união eterna com aquele que governa este mundo, Deus.
E ao nos conscientizarmos da nossa união eterna com Deus, nasce do profundo da alma a certeza íntima que tudo neste mundo, não importa qual seja a aparência dos fatos, está se movimentando no sentido de nos fazer crescer cada vez mais. Quando passamos a ter a certeza íntima, tornamos-nos capazes de interpretar todas as coisas e situações, mesmo as que aparentemente constituam fatos infelizes, como misericordiosas mãos da providência, empenhadas em nos tornar melhores e maiores, e sentimos-nos gratos por isso. E começamos a sentir gratidão por tudo o que acontece conosco. Tornamos-nos capazes de interpretar as ofensas e as agressões dos outros como o cálido sopro de Deus, que faz desabrochar a flor da nossa alma e passamos a sentir gratidão. Uma vez alcançado esse elevado estado espiritual, desaparece do nosso íntimo o sentimento de medo, que é a origem de todos os demais sentimentos negativos. Olha que profundo isso daqui. Olha que profundo, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos nos elevando, vai surgindo o sentimento de união, de você acreditar que tudo o que acontece na sua vida é exatamente para te fazer melhor, e exatamente porque você entende isso, você consegue se harmonizar, e à medida que você vai se harmonizando, você vai se elevando cada vez mais e você perde o medo. O medo vai desaparecendo, e quando o medo desaparece, todos os demais sentimentos negativos também desaparecem. Também desaparecem. Gente, o que a pandemia fez na humanidade foi injetar uma injeção de medo em todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem medo de tudo. As discussões, se você for parar para pensar, é sempre baseada no medo. Tudo gira em torno do medo, na essência. Você tem medo de morrer sozinho, você tem medo de ficar doente, você tem medo de perder o corpo, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder dinheiro, você tem medo de perder a beleza, você tem medo de perder tudo, o tempo todo. E isso vai gerando conflitos. E quanto mais conflitos geram, mais para o sopé você vai. Então, como é que a gente faz para alcançar o topo? É nós tomarmos consciência de que Deus está em nós. Qual é a prática da Seichonoe que faz com que a gente tome consciência que nós somos um com Deus? Meditação Shinsokan. Tá aí porque eu bato na tecla, repito toda hora, ao ponto que todo mundo já está me chamando de João da meditação. Que eu bato a tecla o tempo todo. Tem que meditar, tem que meditar. Por quê? Porque se você não meditar, você não consegue compreender que você e Deus são um. Por isso que a pessoa que fala, eu pratico, mas não medito, não está praticando. Porque uma coisa é você falar que está tudo bem quando está tudo acontecendo às mil rosas para você. Só que na hora que a casa cai, o bicho pega, você fica doido. Quem é que vai te ajudar nesse momento? É somente a conscientização de que você e Deus são um. Daí que nasce a verdadeira fé. É isso que vai fazer com que você avance montanha acima para você realmente encontrar a harmonia. Preletor, como é que eu faço para perdoar? É quando você entende que, por pior que tenha sido a pessoa, o que aconteceu foi para o seu engrandecimento. Cara, isso é fácil? Não é. Não é. Mas não é mesmo. Porque eu já odiei e eu sei o quanto que é difícil. É muito difícil. Mas quando você se liberta, é algo fantástico. Você dá uma elevação. Se fosse um videogame, você subia de level na hora. Quando você perdoa assim, muda até a armadura. Você vira um Digimon. Assim, ó, pá, pá, pá. Você cresce porque é um negócio impressionante a capacidade que a gente tem de elevar quando a gente se harmoniza. Quem já passou por essa situação de brigar e entrar em harmonia, vai reparar que quando entra em harmonia você fica mais feliz do que quando você está brigando. Por quê? Porque é elevação. Então, à medida que a gente vai concluindo as nossas missões da vida e nós vamos chegando em estágios de harmonia, a gente vai sentindo uma profunda felicidade. Mas é algo assim que é indescritível. Isso é elevação espiritual. Isso é uma vida luminosa. Vamos ter dificuldades, só que a capacidade de você transformar a dificuldade em aliado seu é que vai te levar à elevação da montanha. E quando você chegar lá em cima, você vai olhar e vai falar assim, cara, a imagem é deslumbrante, é maravilhosa, porque agora eu consigo sentir que eu sou com Deus. Por isso que a meditação é tão importante.
Meditação não é para você ficar calminho, não é para você ficar zen, não. A meditação é para você sentir que você é vida de Deus. Porque na hora que você sentir que você é vida de Deus, você está protegido. Protegido. Eu lembro uma história, minha mãe, ela foi fechar um contrato com um buffet para a festa de 15 anos da minha irmã. Minha mãe foi lá, assinou aqueles 300 cheques, aquele dinheirama para a festa. Aí quando minha mãe chegou no trabalho, a primeira coisa que aconteceu foi a colega dela virar e falar assim, nosso buffet que você fechou é só trambiqueiro. Aquele buffet não cumpre nada, eles não entregam. Minha mãe começou a ficar nervosa, minha mãe começou a ficar desesperada. Você imagina, você acabou de pagar o negócio. Minha mãe começou a ficar agoniada, ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ela foi conversar comigo. Eu pequeno. Foi conversar com pequeno não, né, gente? Eu estava adolescente, né? Ela foi conversar comigo. E ela virou e falou, e eu naturalmente soltei. Nem tinha, nunca nem cheguei na metade da fé da minha mãe. Mas ela foi falar, quando minha mãe falou, eu falei assim, mãe, você está serenamente assentada no âmago da vida de Deus, da onde tudo vem. Aí minha mãe parou, é verdade, estou serenamente assentado no âmago da vida de Deus. Minha mãe se acalmou, tranquilizou, não se preocupou, deu tudo certo, aconteceu tudo da melhor maneira possível e minha mãe não sofreu. Com certeza, a harmonia que se estabeleceu na mente da minha mãe atingiu todos os prestadores de serviço. E isso influencia, gente. Influencia. Quando é que um relacionamento conjugal ele é feliz? Quando a mente do marido e da mulher estão em harmonia. Um entra na mente do outro e o faz feliz só na harmonia. E essa harmonia se expressa em atos. Ela se torna concreta porque é uma harmonia que está dentro. E a gente vai conseguir nisso tudo, local de trabalho, com tudo, gente, com tudo. E nós temos dificuldade. Como é que os filhos crescem felizes? Quando a mente dos pais está em harmonia. Quando a mente dos pais está em harmonia, os meninos crescem num ambiente saudável, num ambiente de felicidade. Então os pais estão brigando, eu acho interessante, os pais brigam, eu brigo pelo meu filho. Na verdade, você não está brigando pelo seu filho, você está destruindo o seu filho. Porque a briga pelo filho é para você ficar em paz, é para você ficar em harmonia. Então é muito interessante nós observarmos isso daí e compreendermos a importância da meditação Shinsokan. Eu bato nessa tecla, uma pessoa chegou para mim agora, nesse final de semana, e falou assim para mim, ai, preletor, porque eu não consigo fazer a meditação Shinsokan, eu só consigo fazer 10 minutos. Faz 10 minutos, não se preocupa, faz. O que não pode é não fazer, faz 10 minutinhos. Vá lá, dá sua passeadinha rapidinho, com o tempo você vai melhorando. Mas o importante é nós darmos o primeiro passo, porque se você olhar para a montanha e falar, ai, é alta, que preguiça, você nunca vai chegar, você vai ter que começar a caminhar. E como um videogame, gente, você só vai mudar de fase quando você cumprir a missão. Você vai toda hora começar no sopé, no sopé, no sopé, uma hora você vai falar assim, ah, cansei, velho, vou ter que subir, vou ter que subir. Por isso que aquelas pessoas que param no meio do caminho e falam, não vou subir mais nada, não se preocupa não, se preocupa não. Quando nascer de novo, começa tudo aqui de novo, vamos embora, vai ter que subir. Vai ter que subir. Não vamos esperar chegar no final para você descobrir que tinha que subir. Vamos aproveitar agora, gente. Vamos aproveitar agora. Elevado estado espiritual é elevada a capacidade de se harmonizar. Eu tenho problema, gente, todo dia. O que vai fazer com que o meu dia seja um dia bom, um dia ruim, é a capacidade que eu tenho de terminar ele em harmonia. Terminar esse dia em harmonia, fazer com que tudo aquilo que aconteceu seja o melhor. Contar só para finalizar aqui, antes que o Gustavo corte a gravação e fale assim, para. Eu estava no trabalho, o trabalho estava excelente, de repente eu tive um grande conflito com um colega meu de trabalho. E quando você é preletor, você sofre quando você entra em conflito, você não quer brigar. Mas tem hora que mostrou-se necessário. Nós batemos de frente um problema assim, seríssimo assim, foi muito chato, e esse meu colega virou para mim e falou assim, eu gostaria que você fosse embora da onde você está. Eu falei, mas não tenha dúvida, eu vou amanhã. Só que eu ainda tive que esperar um tempo até eu conseguir mudar. E na hora que eu fui mudar, apareceu uma oportunidade de ir para um lugar que eu falei, pô, velho, só tem esse lugar para eu ir, caramba. E eu fiquei assim, sabe, pô, velho, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente fica pensando, será? E aí, você se recorre à meditação Shinsokan. E na meditação Shinsokan você vai falando, Deus está comigo, eu estou com Deus. O coração começa a acalmar e falar assim, começa a nascer a convicção, não importa onde eu vá, lá vai ser o melhor para mim. Você começa a se acalmar. Aí você começa a agradecer.
Resultado, o lugar para onde foi mudou a qualidade de vida da minha família. 1 milhão de vezes melhor aonde eu estava. Mas eu não queria ir porque medo. Medo. Aí precisou vir alguém para me empurrar. Como, provavelmente, se ele chegasse para mim e falasse assim, vamos embora, eu ia falar, não, tá bom aqui. Precisou vir de uma forma que me fizesse mover. Qual foi a forma? Brigando comigo. Se ele não tivesse brigado comigo, eu nunca teria modificado. Resultado, no final da briga, depois de tudo que eu vi, eu fiquei com raiva ou com gratidão dele? Gratidão. Passado algum tempo, quando ele precisou da ajuda, quem estendeu a mão para auxiliá-lo fui eu. Então, olha que interessante. A gente começa a enxergar uma situação que tinha tudo para ser uma situação que você guardasse mágoa, como uma situação de crescimento. Por quê? A gente começa a entender, tudo vem para nos ensinar. E você só vai compreender isso se você tiver uma ligação e uma intimidade profunda com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, você vai achar que Ele o esqueceu, que Ele deixou você de lado. E se você pensar assim, surge o medo. E quando surge o medo, vem o desespero. O que é ansiedade? O medo exacerbado do futuro. As pessoas estão apavoradas com o futuro e estão ficando ansiosas. E isso traz inúmeras consequências. A ansiedade em excesso traz inúmeros problemas. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando que o futuro está alheio ao próprio crescimento. Quando você entende que Deus está com você, você começa a parar de ter medo do futuro e você começa a querer viver o agora. E quando você vive o agora, você se aproveita ao máximo. Deus, eu vou estudar. Eu tenho hoje para estudar. Então eu vou estudar com toda a força, porque é hoje que eu tenho para fazer. Eu vou brincar, eu vou me divertir, eu vou descansar, eu vou rezar, não importa a atividade. Quando você entende que você só tem um agora, e quando você percebe que Deus está com você, você vai com tudo. Aí você leva uma vida de real crescimento. Real crescimento. A meditação Shinsokan é importante porque ela te dá a ferramenta fundamental para você subir a montanha da sua missão, a montanha da sua vida e você manifestar um elevado estado espiritual. Ok, gente? Ok? Vamos então praticar a nossa meditação Shinsokan? Vamos lá então, gente? Então, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Todos sentando, assumindo a posição de oração. Maiores detalhes e explicações sobre a prática da meditação Shinsokan você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Tem explicações simples, diretas e extremamente úteis da postura, seja ela física, seja ela mental, para que a gente consiga fazer essa prática estática, mais dinâmica, da melhor maneira possível. Então, não deixem de consultar, estudem, vamos praticar a meditação Shinsokan para que possamos cada vez mais sentir a união com Deus. Ok? Vamos lá, gente? Mãos justapostas em frente ao rosto, semblante feliz, porque estamos agora adentrando no mundo de Deus, onde você é eternamente protegido, abençoado e amado. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus.
É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora, por alguns instantes, visualizar esse mundo perfeito e harmonioso de Deus, onde eu e Deus somos uma só vida. Deus me protege, Deus me abençoa, Deus me orienta, Deus guarda. Estou sempre protegido e vivificado por Deus. Eu e Deus somos uma só vida. Por isso, tudo é o próprio bem, pois tudo é Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos abrir os olhos, desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé, por favor. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar, por favor. Deixa eu trazer o quadro aqui rapidinho. Vamos anotar aqui o nosso dever de casa, que são tarefas simples que nós fazemos todos os dias para nos ajudar ainda mais a manifestar a nossa imagem verdadeira. Tá dando para ler, gente? Ou tá muito fraquinho? Deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar botar um laranja aqui também para ver se destaca um pouquinho. Nosso primeiro dever de casa é fazer a meditação Shinsokan todos os dias. Fazer a meditação Shinsokan todos os dias para que a gente possa criar exatamente essa convicção de que nós somos um com Deus. E depois o que nós podemos fazer é repetir essa frase aqui, ó. Eu e Deus somos uma só vida. M.O. quer dizer muito obrigado. Aí você pega isso aqui, gente, ó. Vamos repetir isso aqui 200 vezes por 200 vezes por dia, para que a gente possa sempre estar construindo dentro de nós essa ideia de união. Praticando a meditação Shinsokan e repetindo eu e Deus somos uma só vida, você vai cada vez mais criar a convicção de que você está aqui agora abençoado por Deus e que tudo vai transcorrer da melhor maneira possível e que os desafios que nós temos serão os grandes professores para o nosso crescimento. Ok, gente? Muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Uma semana abençoadíssima. Um beijo no coração e muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichanoe de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma.
Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o ano novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo, de 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!